Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando nossa terceira aula de como ser grande no reino. Como ser grande no reino. O discurso de Jesus, ou melhor, o discipulado de Jesus, que ele chama os seus discípulos para perto. Mateus capítulo 5, 6 e 7, aonde nós observamos aí as coisas importantes do reino de Deus, como ser grande no reino. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos por mais essa manhã, te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, a tua graça, a tua compaixão, renova as nossas forças, dá-nos entendimento, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Fala conosco, ó Pai, queremos ouvir a tua voz, a tua direção e a tua palavra no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém. E amém. Encerramos a aula de ontem falando sobre 3 razões bíblicas para poder matar. 3 razões bíblicas para se poder matar. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos derramar o sangue inocente. Ou seja, todo texto que fala sobre matar sempre fala da questão de matar o inocente. Matar o inocente, isso Deus odeia, Deus detesta, Deus abomina, né? Olha só, Provérbios capítulo 6, versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. No verso 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios capítulo 1, verso 11. Provérbios capítulo 1, verso 11. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Provérbios capítulo 1, verso 16. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar o sangue inocente. Provérbios capítulo 28, verso 17. 28, 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. Presta atenção. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. O que ele está falando? Se alguém matou alguém, esse é culpado e ele vai fugir até a morte. Ele vai fugir até ser sepultado. E ninguém deve o deter. Então, na verdade, há uma diferença entre matar e assassinar. Claro que nós estamos falando tudo mediante a lei. Claro que nós estamos falando tudo mediante os princípios do Antigo Testamento. O que o texto está dizendo? O assassino que matou um sangue inocente, ele será culpado, ele será atormentado pela culpa e será fugitivo até a morte. Por exemplo, Caim. Caim era um fugitivo errante e temia pela sua vida. Vai lá comigo para Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Matou por quê? Ciúmes, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. Disse então o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Malcriado ainda. E disse Deus, que fizestes, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde esta terra. Ou seja, todo sangue inocente clama diante de Deus por justiça. Quando se mata um inocente, esse sangue é um clamor diante de Deus. E agora, Caim, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. O que é a terra abriu a sua boca para receber da sua mão? Ele matou, fez a cova, sepultou e jogou a terra em cima. A terra abriu a sua boca.
Ou seja, ele fez a cova e sepultou. Então, na verdade, você vê a maldade do homem impregnada desde o primeiro filho da humanidade, desde Caim. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que eu possa ser perdoada? Ele quer perdão, mas não quer se arrepender. Ele está pedindo, ele está perguntando, questionando a Deus: será que eu não posso ser perdoado desse mal que eu fiz? Só que ele não, você não vê em momento nenhum arrependimento. E aí então, verso 14: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Esse sinal é discutido até hoje nos centros teológicos por diversas mudanças no ser humano. Eu particularmente defendo e ensino que o sinal que Deus colocou foi o gigantismo. Ou seja, uma vez que ele pecou, errou, ele começou a crescer e se tornou gigante. Quem vai matar o gigante? Vou pôr um sinal em você para que ninguém te fira, para que ninguém o ferisse qualquer que o achasse. Então outras pessoas dizem outras coisas acerca desse sinal. Eu particularmente creio ser o gigantismo, porque a partir do capítulo 6 a gente já vê gigantes na terra. Então da onde surgiram esses gigantes? Justamente desse sinal de juízo de Deus sobre o assassinato de Caim. O assassino ele era castigado com morte. Gênesis capítulo 9, verso 6. Gênesis capítulo 9, verso 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Espera aí, a lei não tinha sido estabelecida ainda. Nós estamos aqui falando da geração de Adão. A lei vai ser estabelecida em Moisés. Moisés, na verdade, estão 2.500 anos depois de Adão. 2.500 anos depois da criação. 2 milênios e meio que vai ser estabelecida a lei, mas já tinha a lei moral, já tinha o princípio de Deus, já tinha a consciência. Antes da lei ser estabelecida, o certo e errado era um alerta na consciência, era na verdade um sinal vermelho: não faças. Não que hoje não tenha consciência, é que muitas pessoas estão com a consciência ofuscada. Por isso que tem a lei para poder estabelecer quais são realmente os princípios. A psicologia moderna está querendo tirar a culpa da consciência. Está tentando trabalhar para tirar a culpa da consciência, mas não tem jeito. Foi Deus que estabeleceu o certo e o errado. Enquanto a pessoa está no erro, ela não vai se aceitar. Enquanto a pessoa está no erro, ela vai viver debaixo de condenação. Então, a gente observa aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. O que é isso? Olho por olho, dente por dente. O que é isso? Matou? Alguém tem que te matar. Amputou o braço? Alguém tem que amputar o braço. Tirou o olho? Alguém vai tirar o olho. Ou seja, quem derramar sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Isso é o princípio da maldição geracional. Isso é o princípio da maldição hereditária. Muitas pessoas não conseguem aceitar e entender que o pecado dos pais é cobrado nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não, mas Jesus levou tudo na cruz do Calvário. Sim, ele levou, mas se eu não me apropriar, eu não desfruto do benefício. Se eu não me apropriar, eu estou debaixo de maldição. Ah não, eu acredito que Jesus já levou, eu não preciso fazer nada. Pois bem, muitos estão pensando assim também para a salvação. Jesus veio a esse mundo e morreu pelos pecadores. Ah, então todos estão salvos? Não. Somente
somente aquele que crê com o coração e confessar com a boca. A questão da maldição geracional é da mesma forma. Jesus já levou, ele se fez maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas enquanto eu não me aproprio, enquanto eu não delego, enquanto eu não declaro, enquanto eu não tomo posse, eu cancelo toda a maldição hereditária, geracional, de pai, avô, bisavô e tataravô. Eu tenho que cancelar, mas eu não conheço o antepassado. Quando você não conhece a história da sua história, não conhece o que aconteceu na sua história, aí você cancela pelas evidências que você sofre. Aí você cancela pela circunstância, ou seja, traição, ódio, mágoa, adultério, câncer. Você vai observando a tua história, que ela vai indicar quais são as maldições hereditárias e geracionais. Êxodo capítulo 21, verso 14. Mas, se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. O que furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Então a gente observa o quê? Deus estabeleceu a pena de morte na lei. Foi Deus que estabeleceu. Por quê? Para estabelecer limites até onde o homem pode ir e aonde o homem não pode ir. Esse texto começa dizendo que aquele que acidentalmente matava alguém, ele teria um lugar de refúgio, ele teria um lugar de segurança, de proteção. Havia as cidades refúgios no Antigo Testamento. O que era a cidade refúgio? A pessoa matou alguém por engano, né? Ou por legítima defesa, ela corre para a cidade refúgio, porque dentro da cidade refúgio a família não poderia vingar o sangue que foi derramado. Mas ele ficava na cidade refúgio até ser julgado. Ele ficava na cidade de refúgio por um período, por um tempo. É como se ele fosse exilado naquela cidade até se resolver a situação e se comprovar que foi ou legítima defesa ou engano. Aí então ele está protegido lá dentro. Mas a partir do momento que comprovou que foi um crime pensado e que não foi legítima defesa ou não foi por engano, os próprios anciãos, os próprios autoridades da cidade refúgio colocavam ele para fora para ser apedrejado e morto. Então, na verdade, Deus estabelece a lei por causa da maldade do ser humano. Deus estabelece a lei para estabelecer limites sobre o homem. Então, na verdade, aqueles culpados de assassinato, eles nunca teriam lugar de segurança, nem no altar de Deus e nem na cidade refúgio. Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. Não matarás. Agora, a geração que saiu do Egito não acreditou que Deus daria a terra prometida. Deu ouvido aos 10 espias com relatório negativo e perderam a bênção da terra prometida. Então toda aquela geração de 40 anos para cima morreu. Toda aquela geração, na verdade, foi dizimada porque não acreditou na promessa, né? Então eles morreram. E aí o que acontece? Deus levanta uma nova geração, que são os filhos daqueles. Passados anos, então, Moisés tem que repetir a lei agora para a segunda geração que saiu do Egito. E ele repete a lei exatamente nos mesmos termos, só que agora lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. O que é isso? Repetição da lei. 5,17, não matarás. Exatamente na íntegra. Só que o termo no original em hebraico para matar é tirar a vida de forma intencional e frívola. O mandamento não está falando de um homicídio acidental. O mandamento não está falando de um homicídio praticado em guerra ou da pena capital.
Sendo que essas duas últimas sanções essenciais do governo, ou também a ordem de Deus entra nessa terra e destrói todo esse povo, mata homens, mulheres, crianças e animais. Por que o Senhor mandava matar? Porque o pecado tinha chegado a um nível que na verdade ultrapassou a paciência de Deus. O pecado ultrapassou os limites. E para que matar criança se a criança era inocente? Espera aí. A partir do momento que o pecado ultrapassou os limites e na verdade chegou a uma questão de iniquidade, chegou a uma questão de transgressão, o pecado já está no DNA. Mesmo a criança, ela já está contaminada, ela já está com o pecado impregnado na vida. Então, quando Deus ordenava matar um povo de uma região, como muitos povos de Canaã, o Senhor ordenou que na conquista eles matassem, era porque aqueles povos se desviaram, aqueles povos na verdade se corromperam, aqueles povos quebraram os limites dos princípios de Deus, estavam adorando postes ídolos, estavam adorando deuses que pediam sacrifícios humanos, sacrifícios de criança, que era abominação ao Senhor. Nós vimos aí no simpósio dessa semana que em Noé acaba a humanidade do mundo. E aí então tudo é repopulado através da família de Noé. Noé e sua esposa tiveram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Canaã é a terra que eles vão conquistar anos lá na frente. A gente está falando de Noé, a gente está falando aqui exatamente 1000 anos depois de Adão. Agora, quando a gente está falando da conquista de Josué, Josué, na verdade, já está 2640 anos depois de Adão. Então ele está 1600 anos depois de Noé. 1 milênio e meio, esse povo aqui descendente de Canaã corrompeu a terra, contaminou os princípios de Deus, serviam a postes ídolos. Então, na genealogia, alguém falhou em não passar os preceitos de Deus, em não passar a lei de Deus. Por isso que quando Deus levantava Josué e falava: destrói esse povo, mata todo o povo, não faz aliança com esse povo, porque era um povo que tinha contaminado os princípios morais, deturpado os princípios morais e desobedecido os princípios divinos da consciência que Deus estabelece em cada ser humano. A gente não pode falar que eles desobedeciam a lei de Deus. Por quê? Porque a lei não tinha chegado até eles. A lei foi dada ao povo hebreu, a lei foi dada à descendência de Abraão. A lei foi dada justamente aos filhos, né? A descendência ali que estavam junto com Moisés. Os outros povos não podiam ser julgados pela lei se eles não tinham a lei, mas eles podiam ser julgados pelo princípio moral e pela consciência que Deus estabeleceu em cada um. Mas a grande verdade é, Deus mandava matar no Antigo Testamento aquilo que tinha extrapolado os limites. Mas se Deus mandava matar e a lei diz não matarás, como fica esse choque? Como que fica essa situação? A verdade é, o mandamento era não matarás sem motivo, não matarás sem razão. Mas para que até hoje a sociedade não justificasse, eu matei, mas tinha motivo. Então a lei foi estabelecida no absoluto, não matarás. Então a gente tem que entender para saber como explicar um Deus que estabeleceu nos mandamentos não matarás e mandou matar algumas pessoas que estavam na terra, que não tinham aliança com ele, já tinham corrompido a lei moral e já tinham corrompido a consciência. Então, não matar é não tirar a vida de alguém de forma intencional e frívola. Esse mandamento não estava falando sobre homicídio acidental, não estava falando sobre homicídio praticado em questão de guerra ou em questão de pena capital. E aí então a gente observa que esse mandamento aponta para a santidade da vida humana aos olhos de Deus. Não matarás por atos premeditados e deliberados. Não assassinarás.
é diferente de não matarás. Biblicamente, então, a gente observa que tem 3 condições para matar. Primeira delas, pena de morte. Quando a pena de morte era estabelecida? Quando levava a nação a buscar outros deuses. Quando desobedecia pai e mãe. Quando roubava. Havia motivos da pena de morte sendo estabelecida. Lei, olho por olho, dente por dente. Matou alguém, deve ser morto. Segundo motivo que biblicamente era permitido matar, legítima defesa. Bandido entrou, vai assaltar a família, rouba criança, vai matar a criança. Numa legítima defesa, se matou o assassino, na verdade, é remido da pena. E terceiro motivo que biblicamente era possível matar, em guerra, ou em exercício do seu ofício policial. Eu lembro de uma turma que nós estávamos dando aula, né? Eu tenho ministrado essas aulas desde 1996, e nesses anos a gente teve muitas e muitas turmas, e no meio da turma tinha um policial, e esse policial estava sofrendo de uma condenação, porque na defesa de um assalto ele matou um bandido, né? Ele estava num comércio e os bandidos entraram e pegaram uma mulher grávida de refém, e ele atirou e matou esse bandido. Só que era cristão, servo de Deus e tudo mais, estava há algum tempo já sofrendo de acusação, de pressão, e estava sofrendo muito, né? E tinha pedido afastamento da polícia. E quando ele entendeu que biblicamente o policial ele tem autoridade divina para a defesa da sociedade, para a defesa do bem comum, para a defesa da situação. No final da aula ele pediu para falar comigo em particular. Gente, foi tão libertador na vida desse moço, quando ele entendeu que ele estava defendendo uma grávida inocente, que foi pega como refém, e ele não teve culpa. E ele chorava, e ele dizia: pastor, eu não atirei para matar. Mas o moço virou, e quando ele virou, pegou no coração, e ele morreu e tudo mais, e eu estou afastado da polícia e não sei mais o que fazer da minha vida, que eu matei uma pessoa. E eu falei: não é assim. Você está no exercício do ofício da sua profissão, não foi intencional, foi para a defesa da sociedade, do bem comum. Biblicamente, Deus te respalda. Esse moço chorava. E aí eu vi que havia algo errado na história. E marquei um aconselhamento com ele. Nesse aconselhamento, eu quis saber o motivo dessa tamanha condenação. E aí ele falou: meu pastor, quando soube que eu matei uma pessoa, me excluiu, me destituiu da igreja, e falou para a igreja, expôs na igreja que eu era assassino, que eu era criminoso, e por causa disso eu entrei em condenação, em conflito, em uma série de coisas. E meu pastor começou a pregar de púlpito que policial não era emprego para crente, que... Eu falei: não, está tudo errado. Tudo errado. O ensino correto liberta. O ensino errado aprisiona, escraviza. Olha como uma palavra trouxe uma condenação tal a ponto de destruir uma vida, uma família, um ministério, um chamado e um ofício secular. Vamos analisar pela situação não só religiosa. Se aquele bandido tivesse matado a grávida, matado o bebê, então aí podia? Só que a gente observa que essa mudança de pensamento
é justamente o que a filosofia atual está querendo colocar na mentalidade dessa nova geração. Não, vamos defender o bandido, porque se ele está roubando é porque ele tem uma necessidade. Se ele está roubando é porque, na verdade, ele está passando fome, é porque ele não teve oportunidade. Isso é o que é uma ofensa diante de Deus, a verdade ser propagada como mentira e a mentira ser defendida como verdade. Isso era o que Amós levantou para profetizar contra a nação, contra os reis, contra os juízes iníquos que estava defendendo o culpado e acusando o inocente. Então a gente vê que a gente está entrando numa geração que a corrupção, que a contaminação está distorcida. Aonde a sociedade quer dizer, ai, mas aquele bandido tinha família, mas ele tinha filhos para criar, mas ele tinha... E a mulher grávida, não? Matou um filho também. Por que ele estava roubando? A gente vai defender o fato de ele estar roubando por estar passando necessidade? Então nós não podemos desconstruir a verdade de Deus e ser conivente com o pecado. Pecado tem que ser chamado pelo nome. Erro é erro, pecado é pecado. Esse moço foi tremendamente liberto da acusação, da condenação. Por quê? Porque conheceu a verdade. Não ministrei cura interior, não ministrei quebrantamento e arrependimento, falei a verdade. Deus te respalda. Em ofício do teu serviço, você não matou por alegria, por prazer, por satisfação, sem motivo. Você defendeu uma mulher que estava grávida. Ponto. Agora, você é autoridade para isso. Você é policial para isso. Então não tem culpa nenhuma, não tem condenação nenhuma diante de Deus, porque você teve o exercício do seu ofício. Isso acontece também quando nações estão em guerra e a nação convoca os jovens, e muitos deles são cristãos, e aí quando eles estão na frente do campo de batalha, se não houver uma capelania militar, se não houver uma instrução de alguém conhecedor da palavra, esses jovens surtam e nunca mais querem voltar para Deus. E muitas pessoas estão afastadas de Deus por um ensino errado. Ele se sente tão pecador, ele se sente tão criminoso, que ele não tem coragem de se voltar para Deus. O arrependimento, se ele não for conduzido ao senhorio de Cristo, ele se torna em ira e violência, querendo fazer justiça com as mãos próprias. Por isso que a cadeia não regenera ninguém. Porque muitos assassinos ali se arrependeram. Mas chegam à conclusão, já me sujei mesmo, já me contaminei mesmo, então agora vou mergulhar no crime. Por quê? Porque ele não foi conduzido ao senhorio de Cristo, sendo levado a uma posição de arrependimento, perdão, uma nova vida em Cristo, deixando para trás as coisas que ficam, prossigam para o alto. A gente observa que hoje, na graça principalmente, há perdão para aquele que confessa a sua culpa. Porém, se ele teve um crime, Deus pode regenerar esse bandido, esse assassino que estava assaltando, que atirou em alguém, que matou alguém. Deus pode regenerar. Mas tem que haver um arrependimento genuíno e uma mudança de vida. Então, na verdade, a gente observa, na lei, a graça alcançou. Moisés matou um soldado egípcio. Davi mandou matar o marido de Batseba. Quebraram mandamentos. Mas houve perdão. Moisés, ele
cumpre a pena egípcia. A lei egípcia dizia o quê? Se você matar alguém, você deve se exilar 40 anos em terra distante, e se nesses 40 anos alguém não te encontrar e não te matar, você está livre da sua pena. Por que 40 anos? Porque era uma geração, um ciclo de uma geração ativa. Ou seja, aquele povo, aquela família, aquele convívio superou os 40 anos, quando ele voltar ele não vai ser morto. Então, na verdade, a lei egípcia, ela afirmava que o assassino deve exilar em terra distante. Ele escolhe o quê? Ele escolhe Midian, um deserto desconhecido, que ninguém ia para Midian, e lá ele abre mão de todo o seu conhecimento, toda a sua formação egípcia, e vai ajudar o sogro a pastorear o rebanho, vai ajudar o sogro a pastorear ovelhas. E aí então, quando ele volta, aliás, os 40 anos tendo cumprido o ciclo, Deus se manifesta a ele numa sarça que ardia e não se consumia, e fala: eu não abri mão da minha promessa para você, você vai livrar meu povo do Egito. Agora, Senhor, agora eu já não sei mais o que eles estão estudando, estou pesado de línguas, estou desatualizado. Agora eu nem sei que faraó que está lá, né? Ninguém passou um WhatsApp para ele para informar que faraó estava lá. Então, na verdade, o que a gente observa? A gente observa que ele cumpriu a pena, ele cumpriu o que havia de necessidade. Ele volta e, gente, volta aos 80 anos, tira o povo do Egito, vai para o deserto, e é o único homem da Bíblia que tem uma experiência gloriosa no Monte Sinai, que desce com o rosto resplandecendo como o sol. Isso é sinal do quê? Deus perdoou. O fato de Deus escolher Salomão como sucessor de Davi, isso é sinal do quê? Que Deus perdoou Davi, Deus perdoou o pecado de Davi e Batseba. Então a gente começa a observar que se há arrependimento, isso não redime a pessoa de cumprir a pena. Matou uma pessoa, arrependeu, tem que cumprir a pena, e depois que cumpriu a pena, aí então, no cumprimento da pena, Deus vai se revelar e se manifestar a ele. Então, na verdade, nós observamos que quando Jesus estava falando, ele estava citando esse sexto mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 13, não matarás. Agora volta comigo para 1 de João capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Homicida. A maturidade exterior lida com o interior do homem. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21. 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amar é, na verdade, o amor ágape. Se você detesta seu irmão, você detesta Deus. Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar a quem você vê? Se você está com ódio, mágoa, ressentimento, detesta alguém, isso vai impedir as suas orações de serem ouvidas. Deus não vai responder às suas orações e o nome pode ser riscado do livro da vida. 1 João capítulo 2, verso 9, 2:9, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Então, quando a gente volta agora para Mateus capítulo 5, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 21. Lembra que quando entramos nessa segunda etapa da aula de discipulado de Jesus, Jesus está fazendo um paralelo. A lei diz isso, eu porém vos digo. A lei diz isso, eu porém vos digo.
No Então, original, essa palavra aborrecer, ela se refere a quê? na verdade, nós precisamos ver qual contexto que ela está sendo falada. Aqui, nesse caso, irar-se com vingança. Tá? Mas tem um outro significado para outro termo, aborrecer, que depois a gente procura. Então volta lá para o versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que chamar de louco, será réu do fogo. Na verdade, o que Jesus está fazendo com os seus discípulos? Olha, a lei te permite até matar. A lei te permite. Se tem motivo, se realmente alguém te defraudou, etc e tal, a lei permite. Mas eu, porém, vos digo, se você tão somente se encolerizar, se irar contra o seu irmão sem motivo, já está culpado. Ou seja, a lei é mais suave do que a graça. A graça é mais rígida do que a lei. Na lei, o pecado era o ato praticado. Na graça, pensou, já pegou. Mas no caso do policial, ele estava na graça. Não, não mistura as coisas. Não, mas aí Os ele três tava no motivos. ofício. Se ele está no exercício do ofício, se ele está em guerra, se é legítima defesa, continua. Não, eu entendi isso aí. Mas aí ele foi perdoado. Sem motivo, sem motivo, está escrito no texto. Não misturem as coisas. Então, na verdade, não vou com a cara daquela pessoa porque nunca conversei com ele não, mas não suporto. Já é. Tem motivo? Não. É quando tem, pode. Isso não significa você ser enérgico para resolver uma situação que está errada. Jesus não está sendo conivente com o erro, mas ele está falando contra a motivação de coração de pessoas que, sem motivo, falam mal de uma autoridade, de um pastor, se levanta contra a vida de alguém, persegue a vida de alguém, odeiam e alimentam esse ódio sem motivo. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O homem é criatura de Deus, e como criatura ele não permite que matem a criatura que ele criou. Gênesis 9, 6. 1 Samuel 15, 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até aos jumentos. Deus levanta o profeta Samuel para falar com o rei Saul num período de lei. Num período de lei, mata todo mundo. Por quê? Porque o arraial dos amalequitas tinha contaminação, tinha idolatria, tinha pecado e abominação que chegou a Deus. A ordem de Deus para Saul era matar todos, inclusive os bebês de peito. Deus mandou matar a todos. Por quê? Grande parte deles estavam com doenças sexuais por promiscuidade. Deus manda Israel entrar e acabar com a raça dos amalequitas.
O próprio Senhor mandou matar. Agora, Deus jamais quebra a lei. Então, como que eu explico um texto desse, se na lei em Êxodo 20:13 diz não matarás? Quando eu entendo o original, era não matarás, não assassinarás sem motivo. Deus não vai contra a sua lei, Deus não vai contra os seus princípios. Um reino dividido não subsiste. Então, na verdade, o que a lei diz é não matarás sem motivo. Agora, Deus levanta o profeta Samuel para dizer que tem motivo para exterminar aquele povo. E o que faz Saul? Poupa o que lhe convém. O rei ele poupa, as ovelhas ele poupa, o gado bonito ele poupa e ainda mente. O profeta chega e fala: que balido é esse de ovelhas que eu ouço? Deus não mandou matar todo mundo. Não, Samuel, sabe o que é? Eu poupei para sacrificar ao Senhor. Se era para sacrificar ao Senhor, por que já não matou? Não era para sacrificar ao Senhor coisa nenhuma. Aí o profeta mata o rei. Peraí, como que o profeta pode matar o rei? Como que Samuel matou Amaleque? Não se esqueça que Samuel, além de profeta, era juiz. Ele mata o rei não como profeta, ele mata o rei como juiz. Porque Elias não pôde matar Jezabel, porque ele era só profeta, ele não era juiz. Quando o texto bíblico diz que Elias teve medo da sua reação. Elias não tem medo de Jezabel, Elias tem medo da reação dele. É como se ele estivesse dizendo a Deus: se essa mulher aparecer diante de mim, olha, eu não me responsabilizo. Então, antes que eu quebre um princípio de Deus e mate a rainha, mas o profeta Samuel matou. Só que ele era juiz. Elias não. Então, Senhor, antes que eu quebre um princípio, tira a minha vida. Já basta, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Não, Elias. Você vai ungir um profeta em teu lugar, que vai ungir um rei, que esse rei vai matar a rainha. Rei Jeú pode matar a rainha. Você como profeta não. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Elias? Rainha, Jezabel não é problema teu. Descansa, faz o teu trabalho, faz o teu ofício. Só que autoriza alguém que vai autorizar um rei a matar a rainha. Então, na verdade, nós temos que entender que Deus age por meio de princípios. Se nós quebrarmos os princípios, trava o agir de Deus. Então, se alguma área travou na tua vida, na tua história, você precisa perguntar ao Espírito Santo se não quebrou algum princípio. Se não feriu algum princípio. Agora, o próprio Salomão, olha o que ele vai dizer em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar. Porque no seu período tinha o tempo em que os reis desciam para a guerra. E quando desciam para a guerra, podiam matar. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar. Há tempo para todas as coisas. Jesus nos ensina então: não assassinarás, não derrame o sangue inocente. Só que volta agora para Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Mas agora ele continua dizendo: e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. Qualquer que chamar de louco, será réu do fogo do inferno.
raca e louco. Jesus está no interior e ele vai para o exterior. Quando ele diz, qualquer que se encolerizar. Encolerizar é ficar irado, ficar irritado. Se você ficar irritado com seu irmão sem motivo, será réu. O que é raca? Raca, na verdade, era um termo que se usava para insulto. Palavras de ofensa. Encolerizar no interior. Raca já exteriorizou. Já foi para fora, já xingou, já falou, já proferiu. Encolerizar, ira, mágoa, irado, irritado. Raca, exterior, palavras de ofensas. Em outro termo, qualquer que xingar, insultar a seu irmão. No mundo físico, há palavras que ofendem o mundo espiritual. Raca são palavras que ofendem o homem. Um palavrão. Xingou, insultou. Louco, no original, é tolo. Ou seja, simplesmente chamar de bobo, nécio, tolo, mas julgando a pessoa espiritualmente. Salmos capítulo 14, verso 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Nós temos que orar continuamente, porque o diabo é astuto, o diabo é sujo. Nós temos que subir a torre de vigia constantemente e acender o alerta de vigilância. A religião que mais cresce hoje em dia são os islâmicos. E sabe qual o alvo do islamismo? Converter os cristãos ao islamismo. Os muçulmanos têm infiltrado e enviado pessoas para as igrejas evangélicas com o propósito de se casarem com moças cristãs e filhas de pastores. Eles estão infiltrando, fingindo, falsificando uma conversão. E todo mundo vangloria. Olha, na nossa igreja se converteu um islâmico, se converteu um muçulmano. Só esse ano eu tive conhecimento de 3 ex-muçulmanos que pediram jovens cristãs em casamento. E eu falei para essas moças, o que te leva a crer que houve realmente uma conversão? Não, pastor, ele não perde o culto. Eu falei, em pandemia? Não online. Se tornam membros de grandes igrejas, se apaixonam pela filha do pastor, só que cuidado, no conceito deles, eles podem poligamia. Essa paixão pode ser uma das. Para se infiltrarem na família da liderança e, de repente, começam a dar opulentos dízimos e ofertas,
E aí esses líderes sem discernimento colocam como tesoureiro, colocam como vice-presidente da igreja. Há poucos dias atrás foi publicado nas redes sociais pastores do Nordeste brasileiro que estão se convertendo ao islamismo. Porque suas igrejas evangélicas enviaram eles para missões e o abandonaram no campo e eles estavam passando fome. E esses líderes islâmicos chegaram com a proposta: quanto você precisa para concretizar o seu projeto? Ah, eu vejo que você é um tremendo líder. Quanto você quer para construir? Vem para o Islã que a gente paga. Igrejas evangélicas inteiras migraram para o islamismo. Não é diferente o assédio deles aos missionários que estão no campo, principalmente na África. A África está tendo um crescimento islâmico absurdo. E cresce o islamismo e cresce o comunismo. E a igreja acha que está tudo normal. E a igreja acha que está tudo bem. Quando menos se espera, eles revelam quem são e acabam com a igreja, acabam com o pastor e acabam com a filha que ele estava apaixonado. Então nós temos que estar muito vigilantes, porque muitas vezes eles não vêm revelando raca e louco, raca e tolo. Eles vêm apresentando justamente uma educação sem igual. Ah, pastor, você não acredita na conversão de muçulmanos? Acredito. Mas nós temos que provar os espíritos. Não podemos, nem que não seja muçulmano islâmico, mas qualquer pessoa, não podemos reconhecer ou consagrar neófitos. Temos que dar um tempo, temos que conhecer a pessoa, temos que ver os frutos. Fruto não é ofertas opulentas, dízimos opulentos. Fruto é qual a atitude e reação dele quando provado. Efésios capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, sem motivo. Então, Jesus mesmo mostra que existe uma margem para a gente se irar. Só que eu tenho que tratar a ira no mesmo dia. Eu não posso deixar o sol se pôr e continuar irado. Existem situações que a gente se ira. Mas eu não posso alimentar a ira. Eu não posso deixar a ira cair no coração. Existem atitudes de pessoas que a gente se ira. Mateus capítulo 21, verso 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido num covil de ladrões. Ele se irou e desceu o chicote, quebrou as mesas, expulsou os cambistas. Agora, o que os cambistas estavam fazendo? Nas festas principais, nas 3 festas judaicas, religiosas, cristãs, judeus vinham de todos os lugares da nação e não podia trazer a ovelha de longe. Então ele tinha que comprar a ovelha ali no templo.
Então tinha o templo de Salomão, que foi na verdade reerguido por Zorobabel, que foi ornamentado por Herodes, que foi o segundo templo depois de Salomão. Ele foi destruído em 586, mas ele foi reerguido depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, lá com Neemias, Zorobabel e tudo mais. E anos antes de Jesus nascer, Herodes I ornamentou o templo. Então o templo ficava aqui e ao lado tinha algumas colunas, e nessas colunas eles colocavam barraquinhas vendendo boi, vendendo ovelha, vendendo pombo, né? Os animais para o sacrifício de quem vinha de longe. Só que aí de repente chegava uma família e falava: olha, eu quero comprar essa ovelha para o sacrifício, e essa pessoa que vendia falava assim: qual o nome da família? Família tal, pode deixar que eu vou entregar para o sacerdote, é X. E a pessoa ia e pagava. E o que esse cidadão fazia? Pegava a ovelha na frente da pessoa, dava uma volta no templo, voltava e vendia a mesma ovelha para outra pessoa. Jesus não está irado e confrontando o fato de ter o comércio ali na porta. Jesus sabia que quem vem de longe tem que comprar ali. O problema não é esse. O problema é a negociação do comércio, o problema é a hipocrisia, o problema é a falsidade. Esse era o problema do comerciante. Outros problemas que aconteciam: pessoas vinham de longe para prestar um sacrifício a Deus. Era como que tabelado o preço das coisas. Mas alguns começaram a barganhar o que era para ser sacrifício para Deus. Olha, eu trouxe aqui 200 denários para o boi, mas eu vim de longe, não dá para você fazer 150? Peraí, você sabe que o boi custa 200 e é para Deus. Por favor, que eu preciso gastar 50 com outras coisas aqui na capital. Negociavam o que era para sacrificar ao Senhor. Essas coisas que irou o mestre, essas coisas que Jesus se irou e não pecou. Desceu o chicote, falou: ei, o que vocês estão fazendo com a casa de meu pai, que foi construída para ser casa de oração? Vocês a corromperam em covil de ladrões. Ele desce o chicote, ele põe ordem na casa, mas resolveu o problema? Não ficou com mágoa, não ficou com ira, não ficou com ódio, não ficou com rancor. Resolveu. Tirou ali aquela situação que estava, acabou, foi, passou. Nós temos que entender que muitas pessoas, na dificuldade de perdoar, acham que tem que ser passivo com tudo. Acha que tem que balançar a cabeça para tudo e aceitar tudo que está errado. Não. Os irmãos sabem que a gente tinha o ônibus, e o ônibus a gente viajava por muitos lugares do Brasil todo. Chegamos até o Acre com o ônibus, chegamos até Rio Grande do Norte, até Rio Grande do Sul, até Maranhão, enfim. O ônibus foi na maioria dos estados brasileiros. Né? Só Rondônia que a gente não conseguiu ir, mas fora esse a gente teve viajando, e Amazonas. Né? Fora esses a gente teve em todos os estados, inclusive Acre. E um dia num interiorzinho bem distante, bem remoto dos rincões brasileiros, nós chegamos com um ônibus para uma campanha, uma cruzada. E chegamos, o pastor tinha morrido naquela semana. Não conhecia o pastor, a gente viajava em diversos lugares do Brasil e ia fazendo conexões. A igreja estava profundamente abatida, mas as 3 filhas dele estavam em profunda depressão. Trancadas, só choravam e não queriam falar com ninguém, não queriam atender ninguém e não saíam de casa.
jovens, 24, 27 e acho que 30. E eu falei com o vice-presidente da igreja, posso falar com elas? Ai, pastor, acho que ela não vai receber você, não está recebendo nem os membros. Diga a elas que eu sou de São Paulo e tenho uma palavra da parte de Deus para elas. E ele foi, conversou e elas aceitaram me receber. E a hora que eu entrei na sala, uma estava de olho inchado, e eu falei, escuta, o que aconteceu? Pastor, nós não estamos tristes porque meu pai morreu. Nós estamos tristes porque ele doou a vida inteira pelo reino, pela obra. Ele que trouxe o evangelho para essa cidade. As igrejas que tem, todas saíram daqui do nosso ministério. E a gente não acredita que um homem que doou a vida inteira para Deus, no último dia de vida foi para o inferno. Eu falei, o que faz vocês pensarem que teu pai foi para o inferno? Não te contaram? Eu falei, claro que não. Eu sou de São Paulo, não sei de nada. Sou um pastor que vim para cá para fazer uma conferência evangelística e não estou sabendo da história. Soube que a igreja está de luto e que vocês não estão bem. Só isso. Pastor, meu pai descobriu um roubo do tesoureiro da igreja, que há alguns anos estava roubando a igreja. E ele chamou esse tesoureiro, e ele discutiu, e ele perdeu o controle, ele xingou esse tesoureiro, ele quase agrediu esse tesoureiro, e saiu tão nervoso do gabinete da igreja que bateu o carro no poste e morreu. Eu falei, sim, qual o problema? Pastor, não deu tempo de ele se arrepender, não deu tempo. Eu falei, por quê? Não, falaram que meu pai foi para o inferno porque ele xingou o tesoureiro de tudo que é nome, e se irou, e nesse nervoso, nessa ira, ele bateu o carro e morreu. Eu falei, sim, mas qual o problema? O senhor acha que ele não perdeu a salvação? Eu falei, claro que não. Mas pastor, ele xingou, ele brigou. Eu falei, ele se irou por uma causa que é digna. Ele se irou por um homem que estava roubando a igreja. Ah, mas esse homem está dizendo que foi a mão de Deus, por isso que ele morreu. Aí eu comecei a ministrar a elas e conversar com elas e mostrei que o fato do pai delas estar zelando pela obra, Deus o tomou para si, e aquela ação dele não foi motivo para ir para o inferno. Ele estava defendendo a casa de Deus, ele estava defendendo o dinheiro da casa do Senhor. E aí eu peguei exatamente esse texto. Jesus entrou no templo e ele desceu o chicote, ele derrubou as mesas, ele chicoteou aqueles que estavam barganhando e negociando. O semblante da moça começou a mudar. E eu peguei a mão dela e falei, filha, pode ter certeza, teu pai está nos braços de Jesus. E ela caiu de joelho e ela chorava. E eu falei, não há motivo para choro. Não há motivo para acusação, não há motivo para condenação. Mas pastor, a gente sempre aprendeu que a ira vai para o inferno. Eu falei, se tiver motivo, não. Qualquer um que se encolerizar sem motivo. Peraí, ele não está defendendo um ego próprio, ele não está defendendo um nome próprio, ele está defendendo a causa do Senhor e o dinheiro da casa de Deus. Você acha que Deus enviaria ele para o inferno por defender o que era obra de Deus?
Não, pastor. Então põe paz no seu coração, porque o teu Pai está nos braços do Senhor. À noite, as 3 estavam no culto. E Deus nos deu uma palavra, eu ministrei uma palavra, e foi uma libertação para a igreja. Porque há muitas pessoas no jugo de uma mentira, há muitas pessoas condenadas por sentenças humanas. Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, ainda em minha casa com um coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Salmo 139, verso 21 e 22. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. 139, 21 e 22. O sistema deste mundo, o cosmos, é o nosso inimigo. Você não vai falar, por favor, ao diabo. Ai, sai desse corpo, por favor. Você não vai implorar ao diabo que liberte a pessoa. O diabo você dá ordem. A autoridade do nome de Jesus. Ele é o inimigo. A nossa cultura muitas vezes está levando a sociedade a ter dó do inimigo. Aceita muitas vezes o errado porque quer ver qual a condição que o levou ao erro. Ah, ele roubou, mas ele precisava roubar. Ele tem 3 criancinhas passando fome. Ele não pode pedir, ele não pode trabalhar, fazer alguma coisa. Não é por causa da condição que a gente pode ser conivente com o pecado. Não é por causa da condição que a gente vai ser favorável ao erro. Você não pode impedir que o diabo lance pensamentos na sua mente, mas você pode impedir de alimentar os pensamentos que ele lançou. É o mesmo exemplo de que você não pode impedir de um pássaro sobrevoar a sua cabeça, mas com certeza você pode impedir de um pássaro fazer ninho na sua cabeça. Se você cortar o pensamento, você corta a ação. Quer vencer o pecado? Corta o primeiro pensamento. Quer vencer o vício? Corta o que te aproxima do vício. Quando começar o seu pensamento, você já rompe. Se você assassinar a pessoa na sua mente, você será culpado na graça. O Antigo Testamento foi firmado olho por olho, dente por dente. E o princípio da lei do talião era usado para evitar a extrema brutalidade na rigorosa retribuição. Agora, no Antigo Oriente Próximo, fora prática tirar a vida de alguém que tinha causado injúria em retaliação por danos incorridos. De acordo com a lei mosaica, até a retaliação ela tinha limites. Então retalhou, na verdade teve direito de retrucar, tem um certo limite mediante o crime e a pena que a pessoa tem a cumprir. Na época de Jesus, os fariseus tinham interpretado a lei para significar que uma pessoa deveria compensar a pessoa que injuriara de modo equivalente aos danos causados. Porém, o Senhor, a graça encarnada, Ele vem e ensina a dar a outra face. Entrega nas mãos de Deus a justiça. Êxodo capítulo 21, verso 24. Olho por olho e dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida. Golpe por golpe.
E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. O escravo que perdeu a visão tem alforria, tem liberdade. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente. E dessa carne não comerás, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se o dono sabia que o boi é violento, e que já machucou alguém e não fez nada, e matou uma pessoa agora, o dono também morre. Então a lei, ela mostra limites, a lei, ela mostra situações que estavam acontecendo no dia a dia, numa sociedade feudal, onde tinha lá os senhores e tinha seus escravos. Levítico capítulo 24, 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Mateus capítulo 5, verso 38. Mateus 5, 38. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe a vestimenta e larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que empreste. Gente, observa que Jesus estava tratando dessa situação porque eles pegaram a lei e tornaram em legalismo. Eles estavam torturando as pessoas e se defendendo, dizendo a lei. Jesus fala, não é isso que eu vim ensinar. No reino de Deus, se bateu numa face, dá outra. A lei podia ser assim. Mas agora eu, porém, vos digo. Mateus 5, 23 a 25. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Reconciliar-se depressa, pôr de acordo, conciliar, achar harmonia, perdoar. Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Tende paz com todos os homens. Precisamos alcançar, encontrar a raiz dos males. Porque se tirarmos somente a manifestação, estamos tirando o fruto, mas não mexemos na raiz. Se a raiz está lá, então ela vai dar fruto de novo. Esse é o ciclo do pecado. Se tira o fruto, mas não mexe na raiz, então ele vai brotar novamente.
Se você sem motivo ficar irado com seu irmão, você matou o seu irmão no seu coração, você encolerizou. Nós temos que aprender as ordens de Jesus e os princípios do reino. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Paulo está falando aos irmãos gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal homem com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Se não houvermos desfalecido. Tem que perseverar. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Está embutido no texto que não podemos julgar. Enxertado em nosso espírito, não podemos gerar preconceitos. A única garantia que amanhã eu não cairei no pecado do qual eu reprovo é saber como eu trato aquele a quem falhou. Ou seja, cuidado para não ser tentado naquilo que você corrige sem a medida da graça. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, não é ser conivente com o pecado, encaminhai o tal homem com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado no mesmo motivo. Porque tem muito líder hoje que tem dois pesos diferentes. Quando o outro peca, ele expõe, envergonha, ele humilha. Quando ele ou alguém da sua família peca, teve um deslize. Não, é um distúrbio psicológico. Não, é pecado mesmo. Aí hoje está todo mundo se desculpando e nas doenças psicossomáticas. A única garantia que amanhã eu não estarei em pecado é somente pela graça e o Espírito Santo de Deus. Ser tentado não é pecado. A disciplina tem que me levar à restauração. Não é amputar o membro do corpo e quando ele se consertar ele volta. Não. É tratar, é trazer para perto.
Nós temos que, na verdade, julgar a nós mesmos para saber como ajudar ao próximo. Gálatas 5:26, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Quando possível, temos que ter paz com todos, não somente com os irmãos, mas com todo mundo, porque é lá que é o meu campo missionário, onde eu tenho que brilhar como luz, onde eu tenho que amar ao ímpio, ao pecador, àquele que está nas garras de Satanás. O mundo não gosta do cristão, porque na verdade tem muito crente que é chato. Tem muito crente que é insuportável, nem o crente suporta. Então, aprenda a compreender o pecador como pecador. Quando ele peca, ele faz o que é natural do sistema dele. Ele faz o que é natural do sistema do mundo. Agora o cristão não, o cristão tem que fazer a diferença. Quando o pecador peca, falha, cai, ele está fazendo o que é a prática de vida dele, do pecado em que ele vive, do ciclo que ele vive. Que na verdade, para ele, é o natural, não é pecado. O mundo que vai bater a sua porta e querer saber a razão da vida. Então nós precisamos entender. Mateus capítulo 5, no discipulado pessoal de Jesus, primeiro ele começa no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, novo nascimento, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, recebeu o Espírito Santo. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, ensináveis, que aprenderam a aprender com as coisas, porque eles herdarão a terra. Versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, semeou misericórdia, vai alcançar misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, comunhão, porque eles verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, paz, shalom, serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque tem o príncipe da paz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Perseguição. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí depois então ele faz uma comparação, falando sobre duas alegorias, sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aí então ele começa a falar sobre o cumprimento da lei, expressando o quê? O iota e o tio, o trema e o hífen, aguentar guarda-roupas, que até isso na lei vai ser cumprido. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial, que te encerrem na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil, o último centavo. Então ele entrou na lei do assassinar, raca e tolo, julgamento físico e julgamento espiritual, para agora então entrar na lei do adultério. A lei do adultério.